No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Show da Tarde está de volta, eu sou Rogério Pereira, sou terapeuta com foco nos transtornos emocionais graves e severos e em breve nós vamos lançar um podcast chamado Expressões em Foco. Nesse momento eu estou aqui com o senhor César, ele é o proprietário de uma editora chamada Vitelli Publisher. Boa tarde, senhor César, como é que vai? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Conta um pouquinho para a gente essa questão editora. A gente conversava ali fora um pouquinho, né, e falava dos e-books, do trabalho das editoras. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, qual é o trabalho que o senhor oferece. Ok. Só escreve quem tem algo a dizer. A publicação de um livro é mais do que imprimir um objeto. Ele é um legado, ele fica eternamente para a história. Tanto que hoje, qualquer família, são pouquíssimas as famílias que, se você quiser saber, por exemplo, como é que eu cheguei até aqui, quem foi meu avô, meu bisavô. Se você pega o caso de algumas empresas reconhecidas, e como é que tudo começou? Então, a publicação, ela é essencial primeiro para consolidar a informação e depois para que você deixe um legado. A nossa editora, ela se especializou em livros físicos, impressos. Nós produzimos também livros digitais, mas a nossa preferência ainda são livros impressos. Nós somos seres orgânicos, como eu dizia, né? Então, o tato, o cheiro, o peso, tudo isso faz parte dessa experiência literária, não só o conteúdo. O senhor sabe que eu conheço algumas pessoas que me dizem, a minha filha é uma delas, e ela me diz que ela não consegue ler um livro longo no computador, seja no tablet, seja no celular, que ela gosta do barulho da folha, do cheiro da tinta, e realmente é uma experiência diferente, não? Sim, é uma experiência diferente. As pessoas que nos procuram para publicar, algumas delas já são escritores, vamos dizer assim, de carreira. Eu considero que a partir do terceiro livro, o escritor já adquiriu uma experiência para entender o que esse processo significa. Mas existem escritores que têm materiais incríveis, mas que ainda têm insegurança na publicação, porque é onde começa o nosso trabalho, na editora. Nós somos procurados por pessoas que às vezes pensam em escrever um livro, então nós oferecemos uma consultoria, um direcionamento. Outras já estão com seus artigos. Quem são os nossos escritores? Nossos escritores são engenheiros, são poetas, são avós, são pais, são historiadores, enfim, são todos. Não há uma categoria específica, um segmento da sociedade que só se dedique a isso. Não é? Existem aqueles que chega um momento em que eles decidem, eu vou dedicar um tempo da minha vida para esse ofício de escrever, né? Seja pela necessidade, às vezes, que a pessoa tem de comunicar, seja advogado, arquiteto, enfim, aquele que cria muito, o poeta, o historiador, não é? Que traz as suas pesquisas, então ele precisa estar atualizando. Então, existem aqueles que chega um momento que assim, preciso dedicar um tempo das minhas 24 horas para escrever. Então, esses acabam sendo mais reconhecidos
porque eles já se dedicam de uma forma mais contínua e programada. E a nossa editora acompanha todas as fases, até depois que o livro é lançado e o autor quer continuar. Eu vi aqui que o senhor trouxe alguns livros e aqui a gente tem livros infantis, livros adultos, de história, né? E o que eu pergunto para o senhor é assim, para uma editora, o livro técnico, ele deve representar um desafio maior do que uma ficção, romance, alguma coisa assim. Estou errado? É mais ou menos isso. Você diz no sentido de conteúdo ou de colocação no mercado? De conteúdo. Olha, o que ocorre? Dentro da editora, nós temos algumas pessoas da nossa equipe que entendem a base de alguns assuntos. Perfeito. Não é? Sempre vai surgir um assunto em que dentro da editora não tem ninguém que possa avaliar se o texto está correto, ou enfim. Se condiz com a realidade. Se condiz com a realidade, de que como é que nós vamos categorizar aquele livro ali na ficha catalográfica. Não é? Nesses casos, a gente contrata consultorias de alguém dentro daquela área. Só que é difícil acontecer isso. Geralmente, as pessoas que vêm, elas já dominam bem o assunto, então fica fácil de entender. O livro, quando ele chega, o autor às vezes fala, não, meu livro está pronto. Ele está pronto para aquela fase. Mas depois ele é passado por um conselho editorial que vai ler com 3 lentes diferentes. Primeiro, existe alguma redundância no que foi dito? Ou esse texto, o autor trouxe muitas repetições que podem ser reduzidas ao essencial? Para que não fique uma leitura cansativa? Exatamente. Existe algum buraco ali na história que vai confundir o leitor? Então, é o olho do leitor, é o olho do crítico. Isso faz com que o processo de produção de um livro não se limite apenas à parte estética, que é importante também, não é? Mas assim, trazer o melhor daquilo que você pega ali. O material do autor às vezes é um diamante que precisa ser lapidado. Agora, é claro que não há uma interferência no conteúdo. Qualquer alteração, qualquer modificação que a editora aponte para fazer, o autor precisa estar de acordo, porque afinal, ele que é o autor. Nós somos os facilitadores ali do processo. O trabalho da editora, ele vai desde o planejamento até a impressão, colocação na livraria, é isso mesmo? Ele começa antes, como eu te disse, né? Às vezes o autor já tem o material escrito, às vezes ele pretende escrever. O autor acompanha todo o processo. Então, quando o autor publica na Vitelli Publisher, ele não está apenas publicando um livro, ele está tendo praticamente um curso de edição. A experiência que ele tem com a editora vai enriquecer muito e vai facilitar muito para ele a visão que ele tem do produto livro, do mercado. E depois que o livro é impresso, nós não somos gráfica. Nós temos ali uma série de gráficas que nós encomendamos, né? Cada uma depende das características do produto. Perfeito. E nós temos dentro da editora, há 2 anos, nós abrimos uma agência literária. O que significa isso? Significa que nós cuidamos da carreira do autor. Entendi. Então, mesmo depois do livro lançado, se ele se dedicar, se for esse o desejo dele, de se dedicar à carreira de escrever ou de colocar o livro dele nas livrarias, aí é onde entra os serviços da agência literária. Entendi. Sr. César, o papo tá bom, acabando o tempo.
Eu gostaria que o senhor dissesse para nós como as pessoas que têm interesse acham o senhor. Suas redes sociais, telefone, por favor. Nós estamos no Instagram, Vitelli Publisher, Vitelli com 2 L's, Publisher. Estamos no Facebook, também com o mesmo endereço, Vitelli Publisher. Estamos no YouTube. O YouTube, a editora tem produções próprias, né? Nós produzimos videobooks, produzimos filmes em cima dos livros. Perfeito. Então há todo esse aproveitamento. Buscou Vitelli Publisher? Vai encontrar. Vai encontrar com certeza. Tá bom, então. Queria agradecer ao senhor por ter aceito o convite. Eu Espero encontrá-lo novamente aqui. Eu sou Rogério Pereira, terapeuta de terapia de resultados. E em breve nós estaremos aí com um podcast chamado Expressões em Foco. O Show da Tarde volta daqui a pouquinho. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.